Boa tarde, pessoal. Tô fazendo esse vídeo para alertar vocês com relação à compra no AliExpress, tá? Então, tô mostrando aqui uma compra que eu fiz no AliExpress, que comprei um produto danificado, veio com defeito. Eu conversei com o vendedor, não tive acordo, fiz uma disputa e na disputa perdi a disputa e fiquei com prejuízo, tá? Então, primeiramente, para vocês entenderem, eu comprei 2 pentes de memória de 8 GB cada um, DDR4, para servidor. E um dos pentes veio com defeito, uma das memórias veio com defeito e a outra trabalhava normal. Conversei com o vendedor e o vendedor não pediu para que eu mandasse de volta essa memória, sendo o custo de envio de volta para a China, né, de minha responsabilidade, né. Eu fui ver quanto que custava para mandar para a China de volta para ele, e acabava que ficava quase o valor de outro pente de memória em outra loja, né? Então eu falei, olha, não vale a pena eu mandar de volta. Sugeri que o vendedor me enviasse, diante das provas que eu apresentei para ele, que ele me enviasse outro pente de memória. Então já vou mostrar as provas e a evidência de que o produto veio com defeito, tá? Então tá aqui. Então aqui foram as fotos que eu entrei com a disputa. Então, a gente tem um software que avalia se a memória está boa ou ruim, se ela tem problema, que chama MainTest. Então essa memória, por exemplo, ó, ele com menos de 3 minutos de rodando, ele já dava mais de 2.900 erros. E depois de 3 minutos, depois desse tempo aí, ele já dava 10.000 erros e já falhava o programa e saía, e abortava. Se eu fosse rodar outro software no Windows, algum jogo, algum outro programa, o que acontecia é que o computador funcionava, mas travava toda hora, ele crashava, então não dava, o computador não tinha como utilizar o computador por causa desse problema na memória. Eu demorei para descobrir que era um problema na memória, depois pensei que era placa-mãe, CPU, né? Então tive que rodar esse software, que daí eu constatei que era defeito em um dos pentes da memória, né? Porque um dos pentes que eu rodei funcionou, um dos pentes eu rodei esse programa, não deu problema, e o outro deu esse defeito, né? Então o que eu fiz? Tentei pedir para o vendedor para ele me enviar outro pente. Eu não ia mandar a memória de volta por causa do custo, não valeria a pena para mim. Seria melhor eu desistir dessa compra e comprar a memória de outro vendedor mais confiável, né? Então eu não iria comprar outra memória, sendo que ele que deveria, eu falei que se ele pagasse o custo de retorno, eu enviaria, ou o AliExpress responsabilizasse pelo custo de retorno do material danificado, né? Mas eles não quiseram dessa maneira, então eu pedi para ele enviar outra memória, não deu jeito, então eu entrei com disputa. Na disputa, eu pedi para que ele me reembolsasse metade do valor da compra, porque eu comprei 2 memórias e uma veio com defeito, então para mim o certo mesmo, né, seria ele me devolver metade do valor, que era o valor do produto que estava danificado mesmo. Para mim ficaria bom, né? Então, produto com defeito, né? Tá ali a memória com defeito, não teria problema ele me devolver metade do valor, sem que eu estornasse o produto. Então, para mim seria essa opção do AliExpress seria mais interessante. Iniciei a disputa explicando que eu comprei 2 memórias da Samsung registrada. Quando eu colocava a memória no computador, ele travava todo o tempo. Daí eu removi individualmente para fazer o teste usando esse software chamado MainTest. E quando rodava esse software, dos pentes aparecia muitos erros. Mostrei a memória, né? Mostrei os erros que apareciam no software, né, como prova para o AliExpress, né? Beleza. Então foi desse jeito que eu iniciei a disputa. Problema de logística não tive problema de logística, né? Falei que não. E o AliExpress propôs essa solução mesmo que eu pedi, ó. Reembolso de metade do valor, né? A proposta foi essa. Eu aceitei essa proposta do AliExpress. Então tá aqui, eu aceitei aquela proposta que
que o AliExpress me fez, e ele fez outra proposta de me devolver todo o valor, mas eu teria que enviar de volta o produto. Então não, eu quis o reembolso de metade do valor do produto, que daria o valor da memória mesmo, então eu aceitei a proposta, essa proposta que o AliExpress fez. O vendedor colocou uma prova lá falando que eu deveria passar uma borracha ali na memória para limpar o contato, que isso iria fazer funcionar, né? Eu já tinha conversado sobre isso com o vendedor e eu falei que não adiantou passar a borracha, que a memória continuou sem funcionar mesmo fazendo esse procedimento, né? Então, que não adiantava isso, né? Olha lá, ele colocou para eu limpar a memória e tal, e a proposta dele era não me retornar nada de reembolso, né? Que eu limpasse a memória. Bom, então continuamos a disputa, né? Eu rejeitei a proposta dele não me reembolsar nada. Mostrei ali que eu limpei a memória, foi limpa a memória, o contato e colocado de novo, e de novo a memória não funcionou do mesmo jeito. Então mostrei a borracha lá na memória, como o vendedor pediu. Aí depois ele carregou outras evidências, que daí era tudo em chinês, eu já não entendi nada do que ele colocou ali na justificativa. Acho que propositalmente depois ele começou a falar em chinês ali com o AliExpress, para justamente a gente não ter essa compreensão do que ele estava se tratando ali, né? Sei que daí eu continuei apresentando as provas, mostrei que tentei negociar com o vendedor, pedi para ele enviar outra memória para mim, mostrando as provas de que ele me mandou a mercadoria danificada e que ele me enviasse outro pente de memória, né? Então não teve negociação, né? Falei que eu queria montar um PC Gamer, que era um sonho para mim montar esse PC e tal, que eu comprei, e acabou se tornando um pesadelo depois que eu comprei a memória danificada do vendedor. Ele mandou um sorrisinho lá, né? Eu entendi isso como um certo sarcasmo e enviei também como prova essa conversa que eu tive anterior com ele, né? O AliExpress no final então julgou e não me reembolsou nada, né? Processou a proposta e não me deu reembolso nenhum, e finalizou a negociação com a disputa finalizada e sem nada de reembolso, né? Então quer dizer, comprei uma memória danificada do AliExpress, comprovei para o vendedor e para o site do AliExpress que eu comprei um produto com problema, com defeito, e não tive negociação nem com o vendedor nem com o AliExpress. Então esse vídeo é mais para a gente tomar esse cuidado, né? A gente vai comprar às vezes algum produto no AliExpress, alguma coisa que você se sentiu tentado pelo preço, então às vezes não vale a pena, gente, né? No meu caso aqui, a sorte que foi só um pente de memória. Eu acabei desistindo desse tipo de memória para servidor que a gente chama de ECC, e eu acabei desistindo dessa memória e comprei outra no Brasil, tá? Eu comprei outro pente da Corsair para desktop que funcionou perfeitamente aqui na máquina. Estou satisfeito com o produto. Comprei um produto novo, quase no mesmo preço do produto do AliExpress, praticamente o mesmo preço, né? E com a qualidade bem superior, e um produto novo, tá? Então assim, às vezes a gente, na verdade, quando eu comprei, não pensei muito mesmo para comprar, tá? Por custo, daria quase a mesma coisa quando você pesquisar, quando eu fosse pesquisar e avaliar os custos da compra aqui no Brasil. Então é um alerta aí para vocês, na hora que vocês se verem tentado a comprar produto no AliExpress, não passar por isso que eu passei, tá? De ter chegar um produto com defeito, você vai tentar funcionar, não funciona, e aí você tenta disputa, conversa com o vendedor e ainda perde tempo, perde dinheiro.